atribuições, nós vimos, né, gente, as emendas parlamentares não apareceram na fala de Davi Alcolumbre, apareceram na de Hugo Mota, né, Isabel? E defendendo que é uma atribuição e de fato é. Até fica parecendo, pode ser que pareça para quem assiste, que, nossa, falou em emenda parlamentar, falou em algo errado. Não, vamos falar que o óbvio é algo legal, é institucional, eles têm essa atribuição e é importante, né? Se alguém foi eleito em tal cidade, esse alguém que está no Congresso conhece essa tal cidade. Então, é super habitual, né, minha gente? Que, ó, eu sei para onde é que tem de ir, então vamos levar a emenda para cá. O problema é o lado perverso. E sabe que, antes de entrar no ar com o jornal, eu procurei, gente, só o que tinha de notícia no site da CNN relacionado ao segundo semestre do ano passado, em diferentes operações, porque aparece mais de uma matéria de uma mesma operação. Aí eu abri aqui a quantidade de abas que eu abri aqui de matéria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 notícias de coisas diferentes de operações. PF apura obstrução de investigação sobre desvio de emenda na Covid-19. PF faz operação contra desvio de emenda para jogos eletrônicos estudantis. PF cumpre mandados na Bahia e no DF em nova fase da Overclean. PF deflagra desvio de emenda. Escuta aqui, ó. Mais de 3 milhões via emendas PIX no Acre. Aí não sei o que na Bahia. Aí quinta fase da investigação. Não para. Deputado tal é alvo de desvio. Eu não vou citar os nomes dos partidos, gente, porque eu deveria citar os de todos, né? Deputado outro tal é alvo de operação que apura. Isabel Mega, risos nervosos. O Congresso defendeu aquela que é uma ferramenta legal, né? Mas ninguém falou, desculpe ser repetitiva, gente, mas realmente ninguém falou sobre o lado perverso das emendas. Por muito tempo, Elisa, essas emendas foram sendo pagas sem qualquer tipo de possibilidade da gente seguir o dinheiro. A gente está falando de dinheiro público. Começa daí a questão e que o Supremo Tribunal Federal foi criando um regramento via as determinações do ministro Flávio Dino. Então, o que acontecia? Você não tinha critério nenhum. E aí os parlamentares queriam fazer acenos para suas bases regionais e destinavam emendas talvez para necessidades em que não era bem assim a coisa, né? Foram tantas matérias de diversos veículos de imprensa que mapearam esses cenários sobre a falta de critério e aí talvez faltava por uma cidade que não era muito atendida por determinado grupo político, mas sobrava para outra cidade porque se destinava por fins eleitorais, por fins de proximidade com a população daquele município que tinha uma relação um pouco maior com um determinado parlamentar. Isso acontecia aos montes. Tem inúmeros exemplos de reportagens que foram feitas por jornalistas de diversos veículos apontando essa falta de critérios. O que o Hugo Mota faz no discurso dele de ontem é defender um pouco a prerrogativa que os parlamentares têm de verificarem as próprias realidades de seus estados, de suas bases municipais. Então, ele faz uma certa crítica ali de que, mas muitas vezes a gente tem um diagnóstico dos rincões do Brasil, porque andamos os municípios afora e que estão fora dos olhos do poder público. Então, ali é uma colocação dupla, ao mesmo tempo para o Supremo Tribunal Federal e ao mesmo tempo para o Poder Executivo, defendendo a prerrogativa dos parlamentares de fazerem esse próprio diagnóstico. Mas esse diagnóstico se demonstrou muito frágil, porque os exemplos são muitos e o Supremo Tribunal Federal foi para cima com uma definição de regras de transparência em relação à execução dessas emendas. E a gente ainda vai ter desdobramentos desse ano, são parte das expectativas do trabalho do Supremo Tribunal Federal sobre essas investigações que estão em aberto e que são alvo de todas essas notícias nessas 13 colocações que você traz para a gente, Elisa. Boa parte delas a gente não tem desfecho ainda. Então, a partir dali, vai ser possível entender até onde vai o alcance dessas determinações do Supremo Tribunal Federal e como é que isso pode ter força para fazer novas configurações nessa relação com o Congresso Nacional no quesito de emendas. Com o passar dos anos, e aí isso foi
na última semana, até uma crítica trocada entre a Simone Tebet, ministra do Planejamento, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre essa apropriação que se fez do orçamento. Quem está no Executivo entende assim, quem está no Legislativo entende que é uma prerrogativa dos parlamentares. Então, uma divergência de impressões. Mas com o passar dos anos, a gente teve um empoderamento muito grande do Congresso Nacional realmente para cima do orçamento. E isso não é bom para o Executivo. O Executivo perdeu parte dessas prerrogativas que tinha anteriormente. E aí a gente fica nessa briga por dinheiro, querendo ou não, é disso que a gente está falando. Davi Alcolumbre não precisa falar a palavra emenda para dar os seus recados, eles estavam ali também. Essa defesa das emendas estava quando ele fala de cada papel tem a sua prerrogativa, tem a sua função, tem o seu papel, cada poder tem a sua prerrogativa, a sua função e seu papel. Ali tem uma crítica dele também no contexto todo de indicação de Jorge Messias, em que não teve como não lembrar disso. A gente ouvia muito dos parlamentares próximos de Davi Alcolumbre. Mas se o presidente Lula tem a prerrogativa de fazer uma indicação ao Supremo Tribunal Federal, nós aqui no Senado Federal temos a prerrogativa de rejeitar esse nome, simplesmente não aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. Tanto é que chegou a ter uma data para a sabatina de Jorge Messias. Isso só não aconteceu, tamanho o clima que a gente estava de tensão entre Senado e Palácio do Planalto, só não aconteceu porque o governo foi esperto, numa jogada mais burocrática, não enviou a mensagem presidencial. O ano já começou, essa mensagem, inclusive, ainda não foi enviada. Por quê? Porque o terreno está sendo medido. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já sinalizou via aliados que entende que não está tão pacificada assim a relação como do outro lado os auxiliares do presidente Lula estão perpassando. Por quê? Porque houve conversa, Lula procurou por Alcolumbre no final do ano, então houve uma reaproximação. Mas Davi Alcolumbre está dando seus recados também sobre as prerrogativas que o Senado Federal tem. Hoje, o ambiente para o Messias é um ambiente visto como bem mais favorável do que era ao final de 2025. Mas ainda se espera um certo acerto, uma certa mensagem um pouco mais clarificada para ambos os lados sobre essa relação Davi e Lula estar mais amistosa nesse início de ano. Então, os recados também sobre prerrogativas, harmonias entre os poderes também vêm nesse sentido. Tanto é que Davi Alcolumbre frisa a palavra paz, mas ele fala que isso também não significa uma omissão. Então, ali o recado está claro. Quando for preciso, o Poder Legislativo vai chamar as suas prerrogativas à tona também.